E se eu te falar que não foi o algoritmo que entregou esse vídeo pra você, foi o destino? Você acredita em destino? Você acredita em energias? Você acredita em troca, em reciprocidade, em almas que se conectam à distância, que tem um propósito a cumprir na nossa vida? Então, se você acredita nisso, fica nesse vídeo. Hoje você vai ver um relato de um cara que, assim como você pode estar tendo agora dificuldade, tinha muito medo de dar o primeiro passo. Tinha receio, tinha, acima de tudo, uma crítica, uma autocrítica muito grande, porque na cabeça dele a opinião alheia era mais importante do que ele realmente é. Então, se você está passando por esse tipo de problema, fica comigo nesse vídeo, que eu quero te dar um relato breve, mas que de alguma maneira pode fazer sentido para te ajudar a começar. Seja lá o que a palavra começar traga à sua cabeça. Pode ser seu primeiro vídeo no YouTube, pode ser sua empresa, pode ser o início do financiamento do seu carro, da sua casa, pode ser o início da sua faculdade, pode ser qualquer coisa que você tenha pensado quando eu citei a palavra começar, porque é possível e você consegue, você só precisa tentar. Bora bater esse papo comigo, porque pra mim estar aqui hoje, falando com essa câmera aqui do lado, foi um processo de mais de 10 anos. É sério, não é nenhum exagero falar isso, foi 10 anos. Eu comecei a criar conteúdo através de uma página, depois de uma depressão que eu tive ali, onde eu vou usar o termo bem fácil para exemplificar o que aconteceu comigo, onde depois de tomar um pé na bunda, eu acabei ficando muito para baixo mesmo. Eu era muito imaturo, muito jovem também, então na minha cabeça eu não sabia processar aquela situação. Para mim o término de algo que era tão vívido na minha vida foi algo que eu não sabia o que fazer, eu fiquei sem reação, eu vou usar essa palavra, eu fiquei sem reação, eu não sabia como passar por essa fase. Eu precisava desabafar de alguma maneira. Antes de desabafar, eu tentei fazer coisas comigo mesmo que eu não vou falar aqui, mas eu tentei deixar de existir nesse mundo. Eu encontrei um cara que hoje já não está mais presente aqui no mundo com a gente, né, que Deus o tenha, que simplesmente me deu uma lição de vida. Eu tava para me jogar em uma represa, quando esse cara de longe me viu, né, falou: o que você tá fazendo e tal. Naquela hora, aquele grito foi como se tivesse trago a minha alma de volta pro corpo. Quando ele me perguntou: o que você tá fazendo? É como se eu tivesse saindo daquele transe que tava me levando para a direção da água, porque eu não sei nadar, e me trouxe de volta pro meu corpo. Eu literalmente voltei pra mim, eu assumi de novo o controle da minha vida. Usando um termo mais jovial, foi como se eu tivesse feito o download da minha alma novamente, porque ela já tinha ido embora, deixado só o corpo ali para ele terminar o serviço. Então quando ele me gritou, quando ele chamou, eu simplesmente voltei, olhei pra ele e naquela hora eu comecei a chorar. Ele veio até mim e me disse: eu entendo, não precisa falar nada, você não tá sozinho. Só essas palavras. Essas palavras foram suficientes para despertar em mim uma coisa que eu tinha deixado adormecer por pura fraqueza minha. Olha só que irônico, né? Eu falar que a fraqueza hoje em dia não é uma ofensa, se você estiver passando por essa situação, não é uma ofensa. É porque a fraqueza, ela é uma via que a gente dá muito poder para ela. A gente engrandece demais a fraqueza. Nos colocamos como vítima de histórias que às vezes nem tinham um propósito tão bonito. Nos colocamos como o pior ser humano do mundo em uma situação onde o controle dela não depende só de nós. A gente acaba nos sabotando. E uma vez sabotados, a gente acredita que o pior é o nosso melhor. E consequentemente o nosso melhor é aquele pior que vai nos levar a uma falência emocional. Então quando ele me trouxe de volta, eu comecei a refletir sobre o que eu estava fazendo, sobre o porquê eu me deixei chegar naquela situação. Foi um processo ali de um mês me entendendo. E um belo dia eu tive uma coragem que eu nunca tinha tido antes. Criei uma página no Facebook chamada Você é Inspiração e comecei a postar tudo o que eu sentia naquela página. Nos primeiros dias ela não alcançou ninguém, só minha irmã e minha mãe, para não dizer que foi ninguém. E depois do segundo, terceiro dia ficou assim por meses, acho que foi 5 meses até uma pessoa aleatória curtiu um post meu. Depois de um tempo, 2 pessoas aleatórias. Nesse processo foi onde eu tentei, pela segunda vez, deixar de existir. Eu não vou falar a palavra, mas quando eu digo deixar de existir, é aquela palavra que começa com S e termina com O. E quando eu tentei mais uma vez fazer isso, dessa vez ninguém me chamou. Dessa vez eu entendi o que eu estava fazendo por conta própria. Não deixei levar. Não tem nem cicatriz aqui porque eu não cheguei nem a cortar. E nesse dia eu simplesmente escrevi o maior dos meus textos. Eu considero aquele o maior dos meus textos porque ele era vívido, ele era carnal, ele era intenso e acima de tudo ele era real. Ele saiu do coração para corações. E naquele texto eu coloquei tudo que eu estava sentindo. Eu não estava falando de mim, eu não estava falando com uma pessoa qualquer. Eu estava falando com todo mundo que estava passando por aquela mesma situação. Foi uma coisa ali que eu acho que Deus me usou para escrever aquele texto. Eu acho que Deus me colocou na direção certa quando me deu palavra por palavra que eu preenchi aquele textão. Coloquei na minha página e fui dormir porque eu estava exausto. Depois de mais de 72 horas acordado, sem saber o que fazer da minha vida. Quando eu coloquei aquele texto no ar e fui dormir, eu acordei de manhã, eu lembro com o meu celular, de manhã não, né, foi umas 13 horas mais ou menos.
Eu lembro que meu celular, ele tava uma vibração atrás da outra, assim. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Quando eu catei ele na mão, aquele texto tava com 72 mil curtidas. Ele tava com mais de 20 mil compartilhamentos. Ele tava com mais de 2,5 milhões de pessoas alcançadas. A minha página, que tinha 1.000 curtidas, foi parar em 73 mil. Eu tava ali me sentindo especial, porque o texto tinha pouquíssimos comentários. Parece que ninguém quis comentar naquele texto. Mas quando eu abri o direct da página, eu vi que o mundo que eu sentia tão dolorido aqui dentro era isso aqui só, comparado ao quanto as pessoas estavam realmente sentindo dor naquele momento. E o quanto aquele texto serviu para mostrar para as pessoas que a direção da vida delas depende delas e não de alguém que deixou a vida delas. E uma vez como porta-voz daquelas pessoas através daquele texto, eu entendi que eu tinha um propósito aqui na Terra. Eu não podia mudar o mundo, mas eu poderia fazer a minha parte para ser sobre ele um canalha menos. Eu não iria machucar como me machucaram, eu não iria acabar com a vida de quem acabou com a minha vida. Eu simplesmente iria pegar o que eu sentia, transformar em palavras e jogar no ar. E fiquei por anos fazendo isso, que foi a parte mais legal da minha vida. Acho que eu passei 3 anos escrevendo texto no anonimato até eu aparecer. 2015, 16, 17, 18 anos, 3 a 4 anos ali, escrevendo textos anônimos, até que eu decidi aparecer. Foi quando eu criei meu perfil e disse pra todo mundo, amanhã, tal hora, eu vou postar meu primeiro texto, sendo eu. E no meu perfil recém-criado, nesse dia, o primeiro texto chegou em 200 mil pessoas. Eu falei, uau! Foi naquele dia que eu entendi que eu realmente tinha um propósito a cumprir nesse mundo. E você também tem um propósito. Você só precisa entender qual é o seu propósito. Você não precisa passar pelo pior, você não precisa rastejar de joelho em milho para poder encontrar o seu propósito nessa vida. Você só precisa olhar para você, olhar para suas capacidades, olhar para suas características mais fortes e entender o que você tem para oferecer para as pessoas. O que você tem, acima de tudo, para oferecer para o mundo. Porque quando você entender quem é você e do que você é capaz, conversar com as pessoas vai se tornar uma coisa natural para você. Seja pelo vídeo, seja pelo texto, seja por carta, seja por e-mail, não importa a maneira. Se você quer conversar, se você quer jogar uma ideia adiante, se você tem esse propósito e você realmente vai nutrir isso, você precisa encontrar aonde está a sua força e aonde está a energia que você vai usar para despertar essa força que vai fazer você chegar até essas pessoas. Porque não foi um caminho fácil. Para chegar até aqui, eu precisei de muito amor próprio, de muita autoestima, que era uma coisa que eu sempre tive em falta. Eu não gostava do meu sorriso. Tá melhorando um pouco agora, mas eu não gostava. Meu dente era muito espaçado, sabe, grande, enfim. Não gostava do meu corpo. Eu era bem gordinho. Enfim, eu precisei de muito amor próprio, de muita constância, de muita persistência, para eu de fato aceitar-me, para depois me deixar compartilhar. E esse processo eu digo para vocês que foi a parte mais gostosa da minha vida até aqui. Porque durante o processo de me amar, eu aprendi literalmente a me amar. Então eu fiquei muito criterioso. Eu passei a enxergar relacionamentos ruins não como algo que eu tenho que ejetar amor até esses relacionamentos serem bons. Eu entendi que esse relacionamento é ruim. Se eu converso e o diálogo não é o suficiente, então eu também não sou suficiente para aquela relação. Então não tinha necessidade de me manter, não tinha necessidade de forçar, não tinha necessidade de insistir, porque uma vez que você insiste demais, você dá a entender que você aceita pouco. E quando as pessoas entendem que você aceita pouco, elas vão fazer pouco por você, porque na cabeça delas é o suficiente, mas você merece mais. Então quando você se encolhe, você literalmente perde a voz. E isso é uma coisa que eu não desejo pra você. Porque tô dizendo de coração, mais uma vez, para corações que precisam ouvir. Eu já deixei a minha voz ficar desse tamanho para pessoas que gritavam desse tanto. E no fim, a minha voz era tão pouco que eu não sabia o que falar. Fui engolido, fui consumido. E depois abandonado. Talvez abandonado não, porque abandonado é uma palavra muito forte. E de todos os relacionamentos que eu tive, apenas um, que foi o primeiro, eu realmente tive que sentir a dor de um pé na bunda. Os outros partiu mais de mim, sabe? Por entender que não era meu lugar ali. Então é muito importante que você saiba onde é o seu lugar. O que você está fazendo e para quê, por quê e por onde você vai fazer aquilo que você realmente deseja começar. Porque as pessoas, elas não vão te apoiar, elas não vão estar do seu lado em 100% do tempo. Muitas vezes é você, Deus e aquilo que você acredita. Acima de tudo, Deus, você e aquilo que você acredita. Acho que essa colocação fica mais realista. E tá tudo bem, você não precisa de mais nada além disso. Você pode, você consegue, você alcança, só depende de você. Como eu disse no começo, esse vídeo não chegou aleatoriamente pra você. Ele chegou porque talvez aqui nele seja o início de uma conversa que a gente vai levar por muito tempo.
Talvez amanhã apareça outro vídeo aqui que faça mais sentido para você. Esse aqui pode não ter feito sentido algum, mas amanhã pode ter um outro vídeo aqui que mostra para você alguma direção, que dê algum caminho para você, algum sentido a mais para aquilo que você já acredita. E eu espero que a gente possa ter essa troca, essa sinergia, essa vivência virtual de trocar conhecimento. Eu no vídeo, você nos comentários, eu no próximo vídeo, você nos próximos comentários, e assim a gente vai criando algo incrível por aqui. Esse é o primeiro, eu espero gravar mais vezes e poder entregar mais conteúdos e vivências para vocês, porque eu acho que uma vez que a gente tem noção do que somos capazes, nada nem ninguém nesse mundo nos para. Então, se partir de você a vontade de colocar sua vida nos trilhos, você vai chegar onde você quiser, estação por estação, destino após destino, porque é para ser assim. Você tem noção do quanto você é incrível? Alguém já parou para dizer isso para você? Não? Então saia desse vídeo levando isso consigo. Você é uma pessoa incrível, só precisa de uma direção. E o que é essa direção? É isso que você tem que se perguntar e encontrar, sem depender de ninguém. Porque você pode, você consegue e você vai vencer esse mundo. E eu tenho certeza disso. Volta aqui depois pra gente ter mais uma conversa dessa, tá? Vou te esperar aqui. Tchau!